Caminhando para a gravação de praticamente 100 palestras, a grande maioria sobre questões filosóficas, científicas ou religiosas ligadas à doutrina espírita, chega o momento de falarmos de mediunidade. Dividem-se os médiuns em duas grandes categorias: de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Então, de efeitos físicos, que são os efeitos materiais, efeitos intelectuais, os então de comunicações inteligentes. Então, médiuns e mediunidades, uns e outros. Todas as outras espécies se prendem mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas duas categorias. Então, de efeito físico ou inteligente. Algumas participam de ambas. Vamos falar de Pentecostes, que é do texto bíblico, do livro Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Então vamos falar de efeitos físicos e inteligentes, das duas coisas, ocorridos no dia do Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Que aqueles cristãos estavam assentados. Alguns historiadores chegam a dizer que chegava próximo de 900 pessoas. Eu até acho um exagero uma sala, naquele tempo, para tantas centenas de pessoas reunidas. Está em Atos 2, 1 e 2. Então, Pentecostes, e foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, sentadas, e começaram a chegar línguas como se fossem de fogo, pousando sobre a cabeça de cada uma das pessoas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Duas observações necessárias. O texto bíblico antigo, até mais ou menos o ano 1300, não tinha a palavra santo, era só espírito. Quando o texto fazia menção a um espírito puro, bom, de luz, a palavra era escrita com E maiúsculo. E quando era um espírito normal, comum, com E minúsculo. Então, na tradução da Vulgata Latina de São Jerônimo, ele tomou a decisão de acrescentar, quando E era maiúsculo, ou seja, quando o espírito era puro, bom, luminoso, e acrescentou a palavra santo. E esse acréscimo permaneceu. Então, o que se sabe de antes dessa tradução para a Vulgata Latina é que foram bons espíritos que vieram como língua de fogo sobre cada um, produzindo um fenômeno chamado de xenoglossia. Xenoglossia, ou seja, espírito comunicar
em língua estrangeira, em língua desconhecida. Então, o Pentecostes é isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, o capítulo 1, versículo 8. Então, outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Está em João 14, 16. Assunto que vai até João 14, 16, 18. Mas uma explicação, mas aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, que está falando é Jesus, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Já está no 14, versículo 26. Então falemos agora de gêneros de mediunidade. Gêneros de mediunidade. Médios sensitivos, pessoas susceptíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. Quer dizer, de modo geral. Então, nesse gênero de mediunidade, há médios naturais ou inconscientes, os que produzem espontaneamente os fenômenos sem intervenção da própria vontade, as mais das vezes a sua revelia. Observa bem, médios naturais ou inconscientes, quer dizer, sem consciência. Produz espontaneamente os fenômenos, fora ou sem intervenção da própria vontade, as mais das vezes a sua revelia. Quer dizer, não é pela vontade do médium. Médios facultativos ou voluntários. Os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Ele quer, então, produzir o caso que está aí na imagem de Chico Xavier. Ele podia, pelo menos em grande parte das vezes, já se colocar à disposição para o fenômeno mediúnico. Não quer dizer que ele pudesse produzir, mas ele se colocava e normalmente o fenômeno ocorria. Então, efeitos físicos agora. Mediunidade, teoria e prática. Nos diferentes fenômenos mediúnicos há um efeito físico e aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Físico e inteligente. Difícil é muitas vezes determinar o limite entre os dois, mas isso nenhuma consequência apresenta. Quer dizer, de natureza física e de natureza inteligente. Mesas girantes, esse é o de 160, 170 anos atrás. Uns são espontâneos, ou seja, independentes de toda vontade. Outros podem ser provocados. Hoje, fora de uso. Não há mais na mediunidade o fenômeno de mesas girantes. Está fora de uso. Médiuns de efeitos físicos. Médiuns tiptólogos. Aqueles pela influência dos quais se produzem os ruídos ou as pancadas. Variedade muito comum com ou sem intervenção da vontade. Quer dizer, provocando ruídos, ou pancada em portas, mesas, paredes, até no chão. É possível produzir esse fenômeno de tiptologia. De efeito físico, naturalmente. Também há a categoria de médios motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes. Então, faz com que as coisas se movimentem. Médios de translações e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço sem ponto de apoio. Entre eles há
os que podem elevar-se a si mesmos. Quer dizer, se desgrudam do chão ou do móvel que eles estejam. Eles têm translação aérea, movimentação aérea. Médiuns de efeitos musicais. Provocam a execução de composições em certos instrumentos de música sem contato com estes. Médiuns de aparições. Os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Então, está vendo aí? Médium de aparição. Aparecer quer dizer se tornar visível, fluídico ou tangível. Pode ou não pode tocar, tangível ou intangível. Visíveis para quem esteja assistindo. Médium de transporte. Os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade dos médiuns, motores e de translações. Médiuns noturnos. Os que só na obscuridade obtêm certos efeitos físicos. Não conseguem os efeitos sob o impacto da luz. Médiuns pneumatógrafos. Do grego, pneuma, espírito, e grafia também do grego, que escreve. Os que obtêm a escrita direta. Fenômeno muito raro. Observe que é diferente do fenômeno normal dos médiuns psicógrafos. A escrita é feita diretamente sem a mão do médium. A escrita direta. Então, digamos assim, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, que foi através do fogo na pedra, então foi um fenômeno também de escrita direta. Ali não entrou o fenômeno da mão de Moisés. Ele foi o médium, mas sem a intervenção dele. Médiuns curadores. Os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela imposição das mãos ou pela prece. Então, é a questão da imposição das mãos, muito comum entre os apóstolos de Jesus. Cura ou alivia o doente pela imposição das mãos, que podemos chamar isso de passes, ou simplesmente pela prece. Ainda de efeitos físicos, médios excitadores. Pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever. Eu vi isso uma vez, há muitos e muitos anos, em Vitória da Conquista, em que o dirigente da reunião tinha o poder, digamos assim, de fazer com que as pessoas desenvolvessem a sua mediunidade falando ou escrevendo. Então, agora, efeitos inteligentes. Está aí a foto de Divaldo Franco, médiuns falantes. Os que falam sob a influência dos espíritos. Psicofonia. É o normal da mediunidade. Quer dizer, o Divaldo pode falar ele mesmo, Divaldo Franco, ou, como médium, transmitir a palavra dos espíritos. O fenômeno é chamado de psicofonia. Médiuns audientes, os que ouvem os espíritos, que é o que exerce a clara audiência, muito normal para Chico Xavier, ouvir os espíritos, conversar com eles. Médiuns videntes, os que em estado de vigília, ou seja, acordados, veem os espíritos. É o fenômeno da clarividência, também muito comum em Chico Xavier, assim como em Divaldo Franco. Médiuns inspirados, aqueles a quem quase sempre a sua revelia, os espíritos sugerem ideias, quer relativa aos atos ordinários da vida, quer com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Então, a inspiração, que é um tipo até muito comum de mediunidade, principalmente para quem escreve. Normalmente isso ocorre com os poetas, com os compositores, as ideias chegam.
independente ou não da sua vontade. Médiuns de pressentimentos. Pessoas que, em dadas circunstâncias, têm a intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Então, pressente, sente antes. Em determinadas circunstâncias, então vem a intuição, vaga ou não, de coisas vulgares que vão ocorrer, coisas comuns que vão acontecer no futuro. Então, aí os profetas, variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Os poetas dizem, ou eles eram inspirados, entra aquela ideia do espírito na sua mente, ou simplesmente, como o espírito também encarnado, ele pressente acontecimentos futuros. Então é um médium profético. Médios sonâmbulos. Os que em estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Quer dizer, andam, fazem, escrevem, agem durante o sono, sob a influência dos espíritos. Médiuns estáticos, está escrito com X, estáticos, para fora. Os que em estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Saem de si. É como se eles saíssem, se externassem espiritualmente fora do corpo físico. Então recebe aí as informações, as revelações daquilo que não era conhecido por parte ou da parte dos espíritos. Médios, pintores ou desenhistas. Os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Nem há necessidade de explicação. São os que pintam ou desenham espiritualmente. Médios músicos. Os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Médios xenoglóssicos. Está faltando um L aí na palavra. Xenoglóssicos. É xeno, estrangeiro, e glóssicos da língua. Que executam a fala ou escrita em língua estrangeira sob a influência dos espíritos. Efeitos físicos. Aí o nosso deputado que morreu num acidente de helicóptero. Psicometria. Não é da codificação kardeciana esse termo, psicometria. Mas foram os psicólogos, ou alguns profetas modernos, digamos assim, intuídos, e dizem que essa faculdade de psicometria é a faculdade de captar eventos pregressos em que o objeto ou ambiente estiver inseridos através da volição psíquica, na qual tudo o que está oculto para a maioria dos seres se descortina. Eu acho que precisa até ser traduzida essa questão de pregressos em que os objetos ou ambientes inseridos através da volição e da vontade espiritual, então, ocultos, acabam aparecendo. São os médiuns que, pegando uma fotografia, pegando uma roupa, um objeto de alguém, através daquele objeto ele é capaz de visualizar à distância o que ocorreu ou o que está ocorrendo. Então, quando Ulisses Guimarães teve um acidente de helicóptero com ele no litoral de São Paulo, dias e dias, os técnicos da aeronáutica e da marinha, de todo jeito, da polícia, todo mundo procurando a solução, onde morreu, por que morreu, o que aconteceu, só foi chegar a uma conclusão quando veio um médium de psicometria. Ele, naturalmente, pegando algum objeto, foi capaz de mostrar onde o helicóptero havia caído. E eles encontraram partes e até outras. Ulisses não, Ulisses realmente nunca foi encontrado o corpo dele. Quase terminando, mediunidade quântica, que também não está na codificação de Kardec. Termo novo, científico, energia quântica. Milhares de pessoas, a partir do século XIX, o século anterior ao passado, são dotados da capacidade de conexão com as dimensões espirituais. As pessoas se conectam, que também é um termo novo, hoje quase que da informática.
A mediunidade pode se manifestar de inúmeras formas, envolvendo contatos físicos com as outras dimensões. Ela permite ver, ouvir e falar com os espíritos, principalmente no caso da intuição. Então as coisas ocorrem duplamente e as pessoas são capazes de verem, sentirem os espíritos, principalmente no caso da intuição, que já falamos antes. Inúmeras, então está aí, pessoas repetindo, tem instruções sobre a qual vai acontecer, ou preveem, pré-ciências, como Chico Xavier, teve várias que se concretizaram. Chico muitas vezes via realmente o futuro. Ele sabia com antecipação o que poderia ou o que iria acontecer. Outras têm intuições a respeito do que deve pensar, fazer ou escrever. Inevitavelmente, todos estão ligados entre si com seres humanos desencarnados ou com o próprio planeta, através das vibrações num canal energético. É por isso que muitos sentem as energias dos outros como dores de cabeça quando estão perto de pessoas carregadas. Quer dizer, nós nos aproximamos das pessoas e já temos simpatia ou antipatia, ou até tendo efeitos físicos que elas estão sentindo. No caso, às vezes, de uma dor de cabeça. Muitas das doenças ainda mal explicadas pela medicina e pela psicologia carecem de conhecimento espiritual. Falta de sono, mudança de humor e outros sintomas podem, como já provado pela experiência comum de muitos milhares de pessoas, estar ligados à influência dos espíritos. Então chega num ponto que é impossível saber o problema de saúde, o problema físico, e essas mudanças, incluindo aí também, né, a falta de sono, a mudança de humor, de outros sintomas, então podem estar ligados à influência dos espíritos. Os espíritos bons aconselham que isso seja feito com equilíbrio e cuidado para que possamos manter nossas vibrações num nível elevado. Então está em lugares bons. Então, se as circunstâncias ambientais são ruins ou o ambiente não é propício, não é puro, não é bom, então é melhor evitarmos, porque nós estamos sujeitos a essas circunstâncias. É necessário se dedicar muito mais ao aperfeiçoamento intelectual e, sobretudo, moral. Observa bem, então, para que sejamos livres de influências negativas, é necessário o aperfeiçoamento intelectual, o conhecimento, a busca da sabedoria e, sobretudo, a melhoria moral. Acima de tudo, é necessário se dedicar à caridade, ou seja, ao amor, o estado de contribuição espiritual com o outro, com o nosso próximo. Então, aceitar a existência de espíritos e suas lições significa ter que se entregar a uma certa abnegação, a um redirecionamento para o bem. O bem atrai o bem. A existência de espíritos é tema corriqueiro desde a Grécia Antiga. Sócrates e Platão, dois dos maiores médiuns da história humana, trataram bastante desse fenômeno, disso, da conversa, do contato, da busca de ajuda, intuitiva ou não, dos espíritos. Estou praticamente terminando, ainda falando de energia quântica. De fato, Platão e Xenofonte, os principais discípulos de Sócrates, diziam que ele tinha um amigo invisível, Sócrates tinha um amigo invisível, que eles chamam de dêmon. O termo dêmon, na Grécia Antiga, dêmon ou daimon, ou demon, eram sinônimos de uma inteligência em outra dimensão, ou seja, um espírito. E a palavra dêmon nem negativa nem positiva, simplesmente significava espírito.
Nós somos o que vibramos. Nós somos o que vibramos. As ondas que atraímos são semelhantes àquelas que emitimos. Quanto mais alta e limpa a vibração, mais ondas do mesmo tipo iremos atrair. Quer dizer, somos o resultado do nosso pensamento. Atraímos o que pensamos. Então é preciso aprender a sempre pensar no bem, na paz, na luz, no amor. Então, dito, médiuns e mediunidades, de a forma que eu procurei que fosse a mais didática possível, é um fenômeno que merece ser estudado, merece ser pesquisado e, para quem tem a mediunidade mais ostensiva, educado. Então, é preciso aprender, é preciso saber, e cada criatura humana que é médium, dependendo do seu grau de mediunidade, pode ou não ter uma mediunidade ostensiva. Então, médiuns e mediunidades.